Olá, 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 tudo bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a fisioterapia para o refluxo. Antes de tudo, se você não está inscrito ainda aqui no canal, por favor, se inscreve e recomenda para todo mundo que sofre com problema digestivo, porque o foco desse canal é ajudar vocês a melhorarem de todas essas condições. Então, é muito pouco falado, né, pessoal? A gente vê que os estudos têm avançado bastante, nós temos já muita evidência, muito respaldo. E mesmo assim, as pessoas ainda conhecem pouco sobre como a fisioterapia pode auxiliar no tratamento do refluxo, tá? E é um papel nosso, né? Você daí, o paciente que está sofrendo com isso, eu daqui, o profissional que estudo e aplico, divulgar essas informações para que as pessoas saibam cada vez mais que podemos ajudar, né? Então, esse vídeo é para atualizá-los. De maneira bem geral, o que, que a gente pode fazer com a fisioterapia, tá certo? Para que você entenda, né? Que vai muito além do remédio que você toma, já tomou, vai muito além da restrição ou das mudanças alimentares e dos cuidados com saúde mental. O tratamento do refluxo em geral, ele precisa ser multidisciplinar. E o papel da fisioterapia vai ser falar sobre tudo que não é remédio, alimento ou questões de saúde mental. E tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Então, o foco desse vídeo é mostrá-los de maneira mais geral, mais ampliada, esses tópicos pelos quais a gente pode passear durante o acompanhamento, durante o tratamento de um paciente com refluxo, para que vocês possam ter uma ideia melhor, tá? Então, bem, a gente precisa entender, né, hábitos de vida desse paciente de maneira geral, porque muitas vezes ele faz várias coisas no dia a dia dele que prejudicam o refluxo e ele não sabe, né? Ele fica muito preso a essa questão convencional, que é super importante, usar a medicação prescrita pelo médico, fazer as mudanças alimentares orientadas pela nutricionista, se houver alguma questão de saúde mental, procurar o psicólogo ou não, mas o resto fica muito alheio, né? Fica sem cuidados. Então, por exemplo, nós precisamos abordar a posição de dormir, o melhor a ser feito em relação ao horário pós-refeição, em termos de estímulo respiratório, por exemplo. O uso de determinadas roupas pode influenciar diretamente. É, a, Além disso, assim, pensar num contexto bem amplo, que o dia a dia, né, pode levar a um prejuízo ou pode levar a uma proteção do refluxo. Então, nós vamos analisar todos esses estudos, por exemplo, que trazem esses fatores do dia a dia, podendo influenciar ou não na melhoria dos sinais e sintomas do refluxo, tá? Além disso, um tópico muito importante da gente abordar é a regulação dos exercícios que o paciente já pratica. Então, por exemplo, o paciente inicia um acompanhamento comigo e ele já pratica uma musculação, já pratica um crossfit, um pilates, enfim, uma natação, uma corrida. E a gente vai ter que pegar esse exercício que ele pratica e regular para que ele possa trazer benefícios à prática, ao refluxo em si. Porque da mesma forma que esse exercício praticado ele pode trazer benefícios, ele também pode trazer prejuízos, tá? Intensidade, volume, tempo respiratório associado às fases de cada exercício, por exemplo, na musculação, pode ser decisivo para você ter um aliado ou para você ter um adversário no tratamento do refluxo gastroesofágico, tá? Então, isso é um tópico fundamental a ser abordado. Se o paciente não pratica exercício, a gente vai orientar e conduzir para iniciar a prática e pensando sim já ter todos esses cuidados que vão fazer com que essa prática, desde o começo, só traga benefícios e não necessariamente prejuízos associados ao refluxo, tá? Terceiro, e talvez o mais importante, o treinamento diafragmático. Os exercícios específicos de treinamento e desenvolvimento da capacidade respiratória usando um padrão abdominal diafragmático são os exercícios específicos considerados para melhoria da válvula, da função da válvula que comunica o seu esôfago com o seu estômago. Tá? Essa válvula é o esfíncter inferior do esôfago, que muitas vezes está com a função comprometida para os pacientes com refluxo. Esses pacientes conseguem evidenciar isso num examezinho chamado manometria. Manometria da válvula gastroesofágica ou manometria do esfíncter inferior do esôfago. Essa manometria pode mostrar um resultado alterado, uma hipotonia dessa válvula, e nesses casos é fundamental procurar fisioterapia especializada, no caso, não é qualquer fisioterapia, obviamente,
para que você possa recuperar essa função através do treinamento, através dos exercícios diafragmáticos, ok? Além disso, nós temos outros recursos, como a eletroterapia, o uso de estímulos elétricos que podem beneficiar o refluxo. Já temos bons estudos mostrando que eles ajudam demais o paciente, então isso é uma possibilidade. E o uso de terapia manual, que ainda é um pouco superficial no sentido dos estudos disponíveis, temos um ou dois estudos ali mostrando alguma eficácia e que podem se beneficiar os pacientes que se submetem a isso. Então, o grosso é regular hábitos de vida de maneira geral, falar sobre todos esses aspectos, como eu citei, que não são relacionados a alimento e medicação, tá? Regular a prática dos exercícios gerais, né? Orientar em relação a todas essas variáveis, intensidade, volume, tempo respiratório, horário de execução, às vezes isso faz toda a diferença. O mesmo paciente que faz um crossfit após a refeição ou aquele que faz antes da refeição, será que é melhor fazer em jejum pela manhã? Ou fazer, por exemplo, final da tarde, ou depois do café da manhã, pela manhã, tudo isso precisa ser explicado e orientado ao paciente. Terceiro, a gente tem um grande trunfo, né? A grande arma da fisioterapia, que é a implementação dos exercícios respiratórios para melhorar a função da válvula que regula essas passagens ali entre o esôfago e o estômago e esses recursos adicionais, tá? De maneira geral é isso, ou seja, há muito mais a ser feito além, né, do que os exames mostram. Muitas vezes esses exames estão sugerindo uma normalidade, o paciente está ali sofrendo, né? Isso é algo muito comum da gente ver. Ele implementa o tratamento com medicamento, refaz o exame, vê que o resultado ali do tecido estomacal está normal, do tecido esofágico está normal, mas o paciente continua com sintoma, tá? E muitas vezes, nesse caso, a gente vai ter que partir para organizar a função, por exemplo, com esses treinamentos respiratórios, tá? Para encerrar, eu não sei se você me conhece, se você está chegando aqui agora, eu sou Paulo Bastos, fisioterapeuta, me dedico aí ao tratamento da digestão há pelo menos 15 anos dentro da fisioterapia, tá? E tento trazer para vocês aqui o que há de melhor disponível na literatura científica sobre como a fisioterapia pode ajudá-los no tratamento, nos sofrimentos aí envolvendo a digestão. Beleza? Se você deixou desse vídeo, não deixa de curtir, encaminhar para quem pode se beneficiar e saber dessas informações. Valeu, um abraço!